Boa noite, a paz do Senhor a todos, que a poderosa presença de Deus esteja nesse instante inserida dentro de cada lar, dentro de cada casa, dentro de cada família, dentro de cada lugar, onde tem um ser humano precisando da fiel presença do poder de Deus e do Espírito Santo. Que a bênção do Senhor e a paz soberana esteja alcançando essa pessoa, este lar, esta família. Eu saúdo todos com a paz do Senhor. Quem tem essa intensa e imensa satisfação sou eu mesmo, seu irmão em Cristo, cooperador Enio. Queridos, eu estou passando nessa noite por essa live, vai ser alguns instantes, poucos minutos, para te convidar numa campanha na qual Deus colocou no meu coração de dar início lá na igreja. E logo no primeiro dia já tivemos muitos bons resultados. Deus já representou a sua glória, o seu poder e já começou a fazer coisas grandes, coisas poderosas. E quarta-feira agora vai ser o segundo elo dessa campanha. Quarta-feira vai ser o segundo elo. Eu espero que você faça parte dessa campanha. O tema dela é destronando o inimigo no seu território. O intuito é se revestir de poder para nós enfrentar os nossos adversários. Mas enfrentar como, pregador? Não é esperar o nosso adversário vir nos atacar, mas é atacar ele no seu território. E por que nós temos que fazer isso? Porque às vezes o nosso território é santo, Deus nos preparou, nos prontificou, nos salvou, nos capacitou e nos deu a salvação. Mas no território do inimigo está os nossos entes queridos. Alguém que ainda não faz parte do plano da salvação. Tipo pai, primo, tio, sobrinho, parentes. Pastor Rogério, a paz do Senhor Jesus. Então, queridos, o meu intuito em atacar o adversário no seu território é porque nessa campanha nós vamos se revestir de capacitação, de poder e de conhecimento para a gente entrar no território do inimigo e arrancar de lá um parente, um primo, um sobrinho, um amigo, uma pessoa que não tem o amplo conhecimento da salvação. E Deus, irmãos, Ele não nos preparou, Ele não nos salvou para nos deixar sentado dentro de uma igreja apenas ouvindo a palavra. Não. Jesus falou com seus discípulos assim: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. E depois seja minhas testemunhas na Judéia, na Galiléia, Samaria, Cafarnaum e em todas as outras demais cidades circunvizinhas. O que Jesus estava falando? Por enquanto vocês ainda não estão prontos. Porque o homem natural não consegue bater de frente com o mundo espiritual. Mas o homem revestido de poder, cheio da capacidade de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, não tem barreira que trava os passos deste homem, desta mulher, desta pessoa. Nós temos, queridos, na nossa vida, uma capacidade muito poderosa que não é de nós mesmos, ela vem de Deus. O Espírito de Deus, ele veio sobre nós para nos capacitar a enfrentar essa missão e destronar os nossos adversários, mas não é para poder bater no peito e falar eu sou melhor, não. É porque o reino de Deus está sendo saqueado. E quando nós pensamos que nós estamos no nosso território e que está tudo tranquilo, o inimigo está entrando no nosso território e está saqueando os nossos.
para o território dele. Então Deus nos capacitou para fazer isso, para invadir o território do inimigo e buscar de volta aquilo que Deus já consagrou, já comprou, já predestinou. Olha, eu queria falar com você que o Espírito de Deus, ele não desce. Ele não desce, não envolve uma pessoa para poder deixar essa pessoa parada, sendo observada ou sendo ouvinte. Não, o Espírito de Deus, ele desce sobre nós para nós trabalhar, para nós movimentar, para nós fazer a vontade de Deus com perfeição, pregar a palavra, usar os dons de Deus mesmo para enriquecer o reino de Deus. O Espírito de Deus, ele não vem na nossa vida para nos deixar mais gordo, mais forte, mais bonito, mais sábio, não. Ele vem para nos capacitar para fazer a vontade de Deus e para enfrentar as batalhas espirituais e nos armar, colocar em nós as armaduras tanto de defesa quanto também de ataque. Então, cada um que é chamado para fazer a vontade de Deus é consagrado e preparado pelo Espírito de Deus a fazer a obra de Deus. E é isso que é meu intuito, é fazer as pessoas entender isso, que o nosso coração, ele é morada de Deus. E quando o Espírito de Deus está sentado no trono do nosso coração, não existe batalha que nós vamos sair envergonhado. Não existe. Temos adversidade? Temos. Temos dificuldade? Temos. Temos confronto, até mesmo dentro de casa? Temos. Mas isso faz parte do projeto. Porque o projeto de Deus, ele não é facilitado para ninguém. Todo mundo tem que passar pelo processo. E o processo, muitas das vezes, é algo que ninguém quer enfrentar. Jesus falou, se possível for, passa de mim esse cálice. Nem Jesus queria enfrentar o processo. Se possível, passa de mim esse cálice. Mas que seja feita a tua vontade. O rei Acabe, quando ele mandou os profetas de Baal, de Azera, atrás de Elias, Elias com o poder e autoridade de Deus, pediu fogo do céu, o fogo exterminou o altar e morreu 850 profetas de Baal e de Azera. Mas na hora que Jezabel ficou sabendo, ela ficou tão revoltada que ela falou, manda dizer para Elias que ainda amanhã, nesse mesmo horário, ele vai estar morto aqui, ó. E na hora que a mensagem chegou para Elias, Elias começou a se amedrontar, né? Porque embora ele falou para Deus que tinha 7.000 joelhos que não tinham dobrado. O próprio Deus falou para ele. Mas aonde estava esses 7.000? Né? Ele estava lutando, enfrentando toda aquela apostasia, o rei e todos os demônios que estavam acabando com a nação. E tinha 7.000 que tinham o mesmo propósito do que ele, que era servo de Deus. Mas cadê eles? Aonde que 7.000 estavam? Então, irmão, tem muitas pessoas capacitadas para enfrentar o mal, para entrar no território do adversário e destronar, para desbaratar o inferno. Só que são poucos que estão colocando-se na posição de guerra para batalhar. Porque entende-se que tá tranquilo, foi salvo, foi batizado, recebeu o dom, tá tranquilo, já está nomeado, o nome já está no livro da vida. Não, irmão, nós não podemos pensar assim. Nós somos preleitores desta palavra, não porque nós fomos facultados, que nós passamos em uma faculdade e aprendemos a fazer bonito para poder ganhar troféu, não. Nós fomos eleitos para fazer a obra de Deus porque Deus nos separou, Deus nos lavou, Deus nos tirou do lago Chaco de lodo e nos deu um novo nome, e nos deu uma nova veste, e nos deu uma nova identidade. Deus nos deu capacidade, Deus nos deu sabedoria, Deus nos deu influência. E com tudo isso que Deus nos deu, nós não estamos colocando-se diante do nosso adversário como oposição. Nós temos que se opor.
Nós temos que enfrentar os nossos adversários e fazer a obra de Deus com excelência. Então, eu tô com essa campanha quarta-feira, né? Destronando o inimigo no seu território. Você que quer ser cheio de poder. Talvez tenha alguém que está com a obra de magia negra atuando dentro da sua casa, no seu casamento, na sua família. Venha. Venha nessa quarta-feira aqui, ó, Rua Padre Eustáquio, número 1301, e nós vamos, irmão, desbaratar a força do inimigo com a unção do Espírito de Deus. Porque nós, em si próprio, não temos força de lutar contra os nossos adversários. Mas se nós estivermos cheio do poder de Deus, disposto a fazer a obra de Deus e lutar pelas coisas concernentes ao reino de Deus, Deus é conosco e não existe barreira. Então, fica aí o meu convite. Quarta-feira, às 7, a igreja se abre, ou seja, às 19, e às 20 horas eu estou, pela misericórdia e permissividade de Deus, assumindo o santo altar de Deus para fazer aquilo que Deus me inspirar. Venha participar dessa campanha. Você vai ver o tanto que Deus está trabalhando, o tanto que o poder de Deus está exalando. Eu, sinceramente, eu fico muito, muito, muito grato por tudo que Deus está fazendo, por tudo que Deus tá representando. Tá bom? Então é quarta-feira agora. A partir das 19 horas a igreja está aberta. E a partir das 20, eu estou assumindo o santo altar de Deus para estar pregando e orando pelos dons do Espírito Santo, expulsando da sua casa, da sua vida, da sua família, da sua vida sentimental, da sua vida profissional, do seu território, da sua área de trabalho, talvez da sua casa, talvez do seu loteamento, talvez do seu bairro, da sua região. Deus, meus irmãos, nos capacitou para ser braço forte. Não tem crente cristão fraco. O cristão fraco, ele é desviado. Porque o cristão que anda segundo a vontade de Deus, na oração e na perseverança, ele tem ajuda intermediária de Deus. Tá bom? Então eu vou te aguardar. Muito obrigado pela sua atenção. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E quem aceitar o convite, até quarta-feira, se Deus assim então nos permitir. Fiquem todos com Deus em nome do Senhor Jesus.